Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Hoje não tem nenhuma indicação de livro. Eu quero ser mais direto e sucinto aí nesse conteúdo de hoje, tá? Todos sabemos que o homem ele é um ser racional, só que nós não nos ligamos que existem dois estados ou duas situações que o homem virá um ser completamente irracional e emocional. Aí nós podemos até colocar que são os únicos dois momentos que o homem consegue realmente virar um bicho e não percebe, tá? Eu nunca vi nenhum canal falando sobre isso, vou ser bem sincero, mas é algo que está muito presente na vida de todos. Estava muito presente na minha vida em algum tempo atrás, e eu acredito que também está presente na sua vida, e em muitos casos você nem vai perceber. Que é o momento que você perde a sua consciência e não percebe. Você realmente vira um morto-vivo, vira um zumbi. E até interessante que a Matrix do sistema, ele tem essa visão sobre o ser humano comum. De que por mais que ele esteja vivo, ele está em um loop. E um loop que acaba o tornando um morto-vivo, né? Ele não tem vontade própria nem consciência do que está fazendo e muito menos entende o porquê ele faz aquilo ali. Ele só está fazendo aquilo dia após dia, repetindo, e ele não consegue aquele despertar, ele não consegue chegar naquele ponto em que ele para e se pergunta por que eu estou fazendo isso, né? É aí que entra a Red. É aí que entra um dos vídeos anteriores que eu fiz, que o homem ele não evolui, o homem ele está em constante degradação e ele não pode buscar pela evolução sem antes buscar pelo esclarecimento das coisas, né? Sem antes buscar pela famosa luz, sem antes buscar por essa pergunta: por que eu estou fazendo isso? Ele primeiro precisa sair, ele precisa buscar o despertamento para depois sim buscar o nível de elevação espiritual, porque o homem em si ele sempre vai estar em degradação moral, beleza? Este não é o assunto do vídeo, mas serve como introdução, e o assunto do vídeo é os dois momentos que o homem vira um ser irracional e emocional. Nós podemos aqui entrar na conversa entre as várias faces do ser humano. Isso é mais comum de nós vermos, né? O ego do ser humano e as várias faces. Mas todas essas várias faces e vários comportamentos que o homem tem, os dois principais são quando o homem entra em um estado de êxtase, e nós conhecemos isso no famoso momento do coito, né? Quando o homem está com a libido alta, descontrolada, ele vai perder a consciência dele, ele vai entrar em um modo sentimental, em um modo de bicho, né? Ele vai fazer coisas que, estando em um estado consciente, ele não faria. E isso é quando ele entra em um estado sentimental, né? Que ele se deixa levar pela vontade. Então ele está em um estado de bicho, ele virou um bicho ali. Porque o estado consciente dele não está mais presente, ele está exposto ao que a libido dele, né? A vontade carnal dele, tá? Então essa é a primeira. É quando algo vai dar muito prazer para ele e ele perde o controle do racional, do ser racional dele. O segundo ponto é quando ele entra em estado de fúria. E quando o homem ele entra em estado de fúria, algo o tira realmente do sério. Aqui entra o total avesso do prazer,
mas só que ativa o instinto primitivo dele, que é o da sobrevivência. Algo ameaçou ele e esse instinto primitivo dele, que é o de sobreviver a qualquer custo, vai entrar em ação. Outro estado de animal e estado irracional do homem, quando ele é levado totalmente pelo sentimental, pelo que ele está sentindo no momento. Então você pode reparar que esses dois estados, eles são os mesmos estados, só que um é o total contrário do outro. Um é quando ele quer ter prazer e um é o desprazer, é o estado de preservação dele. Tá? E aí nós temos o estado comum, que é o estado racional. Tá? Então, o estado racional no seu dia a dia, ele vai prevalecer, mesmo que muitos homens tenham o estado dele racional em um estado de loop, né, em um estado que a Matrix o coloca. E então, quando nós saímos desse estado normal, nós vamos atingir um desses dois pontos, tá? Que é quando eu perco o meu lado racional pelo prazer, pela libido, eu sou controlado pela minha vontade carnal, o lado animal, e quando eu sou controlado pela raiva, pelo meu instinto de sobrevivência, o lado animal também. Tá? Então, logicamente, é o estado racional que vai prevalecer. E você, com certeza, já viveu isso, que é o quê? Quando você quer ter o coito, você, depois que você tem o ato, você se pergunta, mas por que eu fiz isso, né? Ou você entra quando você se alivia, você retoma novamente seu estado racional e fala, mas eu fiz tudo isso, né? Eu me expus a essa vergonha. E é a mesma coisa quando você passa por um estresse muito grande, você perde até o seu sentido, e depois de 2 dias, de algum tempo, você para pensar e fala, nossa, que vergonha, né? Isso é claramente os lados que o homem tem dentro de si, que são os lados animais, o lado animal e o lado que não é consciente, não é o lado racional do homem, é o lado irracional, quando o homem se deixa levar pela sua própria vontade, pelo seu próprio sentimento, né? E como que nós podemos nos prevenir disso? Eu tenho certeza que a forma, lógico que é a prática, né? Você precisa passar pelas situações para ir praticando, mas você precisa implementar através do condicionamento. Você precisa se condicionar, saber primeiro que essas condições existem dentro de si e estar atento quando elas se iniciarem, né? Porque se você não prestar atenção quando essa condição, quando você for sair do seu estado racional, depois você não sai mais, só sai depois de já ter feito um desses dois atos. Então você precisa prestar atenção no início e realmente programar o seu cérebro, colocar algum gatilho no seu cérebro para ou fazer isso de forma consciente ou não fazer isso, né? Se eu for entrar aqui no Evangelho, o Evangelho coloca isso como frutos do Espírito, né? Ou não dar lugar ao mal. O mal, ele sempre vai estar presente, mas você não vai dar lugar àquilo. E realmente, você pode ver que faz muito sentido, porque essas duas condições que o homem tem estão dentro de si, estão dentro de cada um, e você que dá lugar a ela, né? E se você der lugar a ela, entra os frutos do Espírito, que é o autocontrole, né? E isso, lógico, você precisa se condicionar a se autocontrolar através de gatilhos que cada um vai definir para si. Beleza, galera? Então, o conteúdo de hoje é isso. Eu queria
falar resumidamente sobre os dois momentos em que o homem sai do seu estado racional, se torna um bicho, se torna um zumbi, ou se deixa controlar pelo seu estado sentimental, que são estados em que vão dar algum tipo de prazer para ele ou ativam o modo de sobrevivência dele, né? Ele se sente coagido de alguma forma, ou ativa essa auto-libido que o homem tem e consegue tirar o lado racional dele, e sem ele perceber, ele está colocando ali a vida dele, quem ele é, em risco nesses dois atos aí, tá? Então, se você gostou aí do conteúdo, deixa sua curtida, seu comentário, complemente o conteúdo aí com alguma ideia, com alguma palavra, algo que você achar que faz sentido, e até a próxima.